Bom, o nosso tema dessa noite é um semeia, outro colhe. Aí você vai escolher uma pessoa que está do seu lado e vai falar assim, eu semeio e você colhe. Eu semeio e você colhe. Pode ser que vocês vão receber o salário de vocês em períodos diferentes, porque um semeia num tempo e depois vai colher mais para frente. Tá? Então vocês podem combinar aí quem vai querer receber primeiro o salário, quem está precisando de um adiantamento, vai ser a galera que vai semear. Beleza? Nosso tema dessa noite, um semeia e outro colhe. Está lá em João, capítulo 4, o verso 37. Amém? Já deixa sua Bíblia aberta aí em João, capítulo 4. O Senhor, Ele tem ministrado ao meu coração, ministrado ao coração da Lívia, e a gente já pôde ter um momento com os jovens lá em casa, onde a gente fez um cine pipoca lá, comeu umas pipocas, assistiu um filme, e pôde contribuir um pouco sobre o que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. O Senhor tem falado ao nosso coração a respeito de propósito, na verdade. O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu? O que nós estamos fazendo com a ferramenta que o Senhor nos entregou? Amém? Eu comecei a pensar sobre isso, comecei a imaginar como se eu estivesse diante de um grande tribunal, diante de Deus, e Ele perguntasse assim para mim, Léo, o que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com a ferramenta que eu te dei para você usar? O que você fez com a sua Bíblia? O que você fez com o seu violão? O que você fez com, sei lá, com a roupa que você usa? O que você fez com o seu modo de falar? O que Deus fez com aquilo que Ele te deu? Porque todos nós temos algo que o Senhor nos deu. Todos nós, na verdade, tudo aquilo que nós temos, nós voltamos para o Senhor. Nós entregamos de novo para o Senhor. Mas existem coisas que o Senhor deu especificamente para que eu possa pegar daquela coisa e a partir daquilo fazer uma grande obra. Nós entendemos dessa forma, amém? E talvez nós vamos passar a nossa vida inteira procurando o Senhor para que eu nasci, o que o Senhor me deu, o que eu quero, o que eu posso fazer da minha vida, qual que é o meu dom, qual que é o meu talento, né? E o Senhor vai falar conosco a respeito disso essa noite. Talvez Deus te deu o dom de compor. Talvez Deus te deu o dom de escrever poesias, o dom de amar, o dom de abraçar alguém, o dom de dar conselhos, o dom da música. Mas nós vamos entender que todos nós temos uma coisa em comum: plantar o reino de Deus em outras pessoas. Todos nós. Independente daquilo que nós fazemos, do nosso jeito, todos nós temos algo dentro de nós que é plantar o reino dentro de alguém. Então, fala com alguém que está do seu lado aí, plante o reino em alguém. Vitória, plante o reino em alguém, tá? Larissa, plante o reino. Júnior, Thaís, plante o reino em alguém. Amém? Vou ler com vocês aqui, Efésios 2, o verso 10, que diz assim, ó. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais preparou previamente para que andássemos nela. Então, nós entendemos aqui que Deus, Ele nos preparou, Deus nos criou para uma boa obra, e essa obra pertence a Ele, Ele nos deu para que nós andássemos nela. Nós vamos ver mais para frente que Jesus sempre andou na obra de Deus. O ministério de Jesus, a vida de Jesus foi fazer o que Deus mandou com que Ele fizesse. Talvez muitos de nós aqui já tenhamos nos perguntado, Senhor, eu sou bom em alguma coisa? Deus, qual que é o meu propósito? Para que eu fui chamado? Eu lembro que há uns 10 anos atrás, eu recebi de Deus falou comigo, seu negócio não é ficar tocando violão. E eu fiquei muito frustrado com aquilo. Eu fiquei muito frustrado porque eu gostava muito de tocar lá na igreja, e Deus falou assim, não, seu negócio não é ficar tocando violão, não. Mas eu fui entendendo de Deus o que era aquilo, e às vezes nós buscamos, Senhor, qual que é o meu propósito? Essa pergunta, ela é genuína, porque difícil vai ser, ruim é, quando nós não temos essa pergunta. Quando nós, somos inertes, a gente não pensa sobre para que eu sirvo? Qual que é o meu chamado? Por que eu sirvo nessa terra? Por que eu nasci? Por que eu fui feito? Talvez alguns de nós aqui tenha passado por traumas na infância, abandono de pai, traumas com a mãe, traumas na família, na igreja, e às vezes, por um momento da vida, falou assim, eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu nasci para ser esse lixo no mundo mesmo.
Mas é importante que essa dúvida nasça no nosso coração. Eu tenho valor para alguma coisa? Será que eu presto para alguma coisa? Será que eu sirvo para alguma coisa? E é bom que nós pensemos assim, mesmo que nós ainda não achamos essa resposta. É engraçado que essa pergunta, quando nós falamos sobre propósito, para que eu nasci, qual que é o meu propósito de vida, para que eu sirvo, não é uma pergunta que só os crentes fazem. Na verdade, o mundo inteiro está fazendo essa pergunta. Várias pessoas, em várias matérias, em várias áreas, em vários lugares, em várias religiões, na verdade, em todas as religiões, buscam um propósito de vida. E eu quero ler com vocês aqui, antes de eu continuar, em Mateus 9, do 35 ao 38, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A ceifa é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Amém? Até aí. Eu assisti um filme, na verdade, comecei, porque eu e a Lívia, a gente lá, de noite a gente tem pouco tempo, então a gente vai assistir um filme, a gente faz do filme uma série. Então era um filme de 2 horas, a gente assistiu 1 hora de filme, assim lá também, falando. Assistiu 1 hora de filme, aí viu que dava 11 horas para nós já é madrugada, deu 11 horas, falou, não, vamos... Oi? Eu assisti uma. Assistimos lá, mas eu acho que vocês assistiram com o Alex também, que é aquele filme Movimento Jesus, Movimento de Jesus, alguma coisa assim. Que é a história do... Não terminei, então não me dei spoiler, tá? É a história de um hippie lá nos anos 60, ali onde estava aquele movimento hippie nos Estados Unidos. E aí aquele cara, ele é malucão e ele sai pregando o evangelho. E ele, através daquilo, ele começa a levar os hippies para a igreja de um pastor e começa a povoar aquela igreja. Esse filme é sensacional e está na Netflix. Então, acho que todo mundo aqui, né, se você não tem aqui, a Ari vai compartilhar a senha dela com a gente depois. Aí, esse filme fala sobre isso, né? E aí, dos versículos que esse hippie ele fala é justamente esse de Mateus 9, que diz assim, ó, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. E esse cara, nesse filme, esse protagonista, ele fala sobre isso. Que todos ali, todas aquelas pessoas, elas buscavam por algo. E é legítimo, só que deixa de ser legítimo quando o nosso refúgio não é Deus. A gente busca por algo porque nós sabemos que existe um vazio em nós, que é preenchido pelo Espírito. O ser humano foi criado com esse vazio. E às vezes nós buscamos completar esse vazio em várias coisas. Em relacionamentos, quando nós estamos carentes, tivemos talvez uma decepção amorosa, alguém que nos deixou, alguém que nos feriu, e aí a gente vai e talvez se entrega para alguém pior, né? Talvez por carência. Ou às vezes nós temos uma dificuldade na nossa vida, que nós passamos e nós nos entregamos às drogas, à prostituição, ao álcool, aos vícios, à pornografia, enfim, várias coisas. E nós temos esse vazio. E nós vamos entender que esse vazio, ele é preenchido pelo Espírito Santo. E existem momentos da nossa vida que a gente dá uma moscada assim, que o Espírito Santo, a gente entra talvez em um pecado, em uma tristeza, que a gente vai se afastando do Espírito, e a gente fica ali flertando com o antigo, flertando com uma vida antiga. Mas o Espírito, ele está sempre disposto a nos colocar de novo no caminho do nosso propósito. É interessante porque se nós sairmos um pouco da nossa zona de conforto, se nós sairmos um pouco daqui dessa igreja, e se a gente for andar 5 minutos, nós já vamos ter uma oportunidade para poder fazer algo pelo reino de Deus. O pastor falou uma coisa no dia que a gente visitou a SBA. Ele falou assim, as pessoas elas chegam numa igreja e elas às vezes reclamam porque não tem oportunidade,
né? O Caio estava lá com a gente aquele dia. As pessoas não têm oportunidade de fazer alguma coisa na igreja e tal. O pastor falou aqui, ó, a oportunidade para você fazer um louvor, para você pregar a palavra para os velhinhos lá da SBA. Se nós atravessarmos a rua, se a gente andar um pouquinho, olha ali a oportunidade de falar do amor de Deus. Quando nós acordamos de manhã, quando nós chegamos no nosso serviço, olha ali uma oportunidade. No nosso bairro, enfim, onde nós estivermos. Em todo lugar o Senhor está preparando um ambiente para que nós falemos do amor dEle. Então é como diz aqui nesse verso 36, essas pessoas, as pessoas que estão à nossa volta, por mais que elas pareçam pessoas duronas, elas estão vivendo como ovelhas sem pastor. Isso é muito interessante. Se você olhar para a pessoa do seu lado, menos o Júnior, brincadeira, Júnior. Se você olhar para o Júnior agora, é porque a Larissa é nova, então. Aí eu quis fazer, entendeu? Para ela não se constranger. Se você olhar para alguém do seu lado, talvez você possa ver uma oportunidade de acalentar essa pessoa. Talvez uma oportunidade de fazer essa pessoa ir para cima, de voltar a se alinhar com o Espírito, de voltar a orar, de voltar a buscar a presença de Deus. Lá em João 4, o verso 35 ao verso 38, diz assim: vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Um semeia e outro colhe. Repete essa frase, vamos lá. Um semeia e outro colhe. Eu quero que isso fique no nosso coração, que a gente volte para casa com essa frase no nosso coração, que isso venha remoendo o nosso coração, remoendo a nossa mente. Onde se passa isso aqui? Jesus, depois dele ter se revelado àquela mulher samaritana no poço, ele é encontrado ali pelos seus discípulos ali, antes de chegar naquele lugar, ele fala para os discípulos ir dar uma volta e comer, e aí ele vai, porque ele tinha que cumprir aquele propósito com aquela mulher, ele vai e encontra aquela mulher naquele poço, e os seus discípulos, quando eles chegam, falam: mestre, a gente chegou, tal, está aqui uma refeição para você, uma marmita, come, né? Fala para Jesus: come, e Jesus fala: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. O que Jesus estava dizendo com isso? É justamente o que a gente falou no começo. Jesus, ele caminhava e a vida dele era fazer a vontade de Deus. Então, comida e bebida são algo que nós necessitamos, porque se nós não comemos e se nós não bebemos, nós morremos. Então, para Jesus era: se eu não fazer a vontade do meu Pai, eu vou morrer, porque eu só vim para cá para fazer a vontade do meu Pai. Não faz sentido eu ter vindo, Deus ter me mandado, meu Pai ter me mandado, e eu não cumpri a vontade do meu Pai. Isso revela que Jesus, acima de qualquer coisa, ele vivia pelo seu propósito, pelo meu chamado, e Jesus, ele não tinha escolha. Jesus, ele não tinha escolha, não. Jesus não podia pensar: se der, se caso Judas não me trair, né, porque ele fala lá na última ceia: um de vocês vai me trair. Mas se caso ninguém me trair, então eu faço, sei lá, mais uns 10 anos aqui de ministério, né? Completa 13 anos, dá para ganhar uma outra galera, talvez um outro lugar, uma outra cidade. Mas Jesus, ele tinha que cumprir o seu chamado. E o seu propósito era cumprir o seu ministério durante aquele tempo, ser crucificado, levar os nossos pecados ali na cruz, todo o pecado do mundo ser levado ali na cruz, cancelar a morte de qualquer animal por pecado e principalmente fazer a reconciliação entre nós e o nosso Deus. Era o dever vital de Jesus. Ele não podia viver, ele não podia continuar fazendo alguma coisa se ele não cumprisse a vontade de Deus. Então, quando no verso 35 ele diz para os seus discípulos: abram seus olhos, porque os campos eles já estão prontos para a colheita.
Jesus, o que ele está fazendo, falando para os discípulos? Ele está se referindo aos samaritanos. Porque o que acontece? Jesus vai, se revela para aquela mulher, revela ser o Messias para aquela mulher. Aquela mulher, ela é impactada. Jesus, ele cura o passado daquela mulher. Jesus cura as dores daquela mulher. Ele dá para a vida dela um novo sentido, porque a vida dela estava sem sentido. E ela, com tanta alegria, com tanta euforia, ela desce até Samaria e começa a contar para a galera: eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Messias. É ele o Messias que os profetas falaram, que as pessoas falaram. Eu encontrei ele. E a convicção no coração daquela mulher, ela era tão real, que aqueles homens foram até Jesus. Por quê? Porque uma mulher naquela época, ainda mais ela que já tinha casado um monte de vezes, uma mulher daquela época não teria moral nenhuma. Se talvez ela chegasse ali naqueles caras ali e falasse alguma coisa: eu encontrei o Messias, eles iam chutar ela: sai daqui, pecadora, ninguém quer te ouvir. Mas uma coisa nós entendemos: quando nós somos resgatados, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, a nossa palavra passa de uma palavra vazia para uma palavra cheia do amor de Deus. E aquilo que nós falamos, ela é transformada numa convicção muito grande, uma convicção muito forte. E nós falávamos disso na quarta-feira. Nós só conseguimos falar e ter convicção do amor de Deus pelas nossas vidas quando nós estamos cheios do amor de Deus, quando nós estamos queimando pela presença de Deus. Então esses homens, eles sobem, eles vão lá, encontram o Messias, e quando eles estão a caminho, subindo ali para encontrar Jesus naquele poço, é naquele momento ali que os discípulos chegam. Então é ali que os discípulos vão e falam: Jesus, come alguma coisa, tal. E ele fala: minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E quando aqueles homens estão chegando, ele fala e aponta para aqueles samaritanos: olha, os campos já estão prontos para a colheita. O que ele quer dizer? Aquela mulher, ela já fez o trabalho árduo. Aquela mulher, ela foi tocada, ela foi curada, e o trabalho difícil, entre aspas, que era falar do meu amor, ela já fez. O que vocês precisam agora é cuidar dessas pessoas, é fazer a colheita, porque aqui já foi preparado, já está tudo pronto. Muito mais do que aqueles samaritanos que Jesus estava falando, Jesus estava falando também dos profetas que vieram antes. Era como se Jesus falasse: Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Isaías, Jeremias, todos eles já fizeram o trabalho pesado. A igreja, ela já foi perseguida. Quando nós olhamos agora para o nosso tempo, é como se Jesus estivesse falando para nós nesse tempo, em 2026. Abram seus olhos. Ninguém vai morrer por causa da fé agora, não. Ninguém vai ser perseguido, ninguém vai ser chicoteado. A gente não vai precisar fazer grandes comissões e andar quilômetros para poder falar do amor de Deus. Não seremos presos. O campo está pronto para a colheita. O que nós precisamos fazer? Pegar a nossa enxada e colher. Não existe mais esforço. O que precisava ser feito, quem veio antes de nós já fez. Quem veio antes de nós já fez. O que nós precisamos fazer? Pegar a nossa foice, como um bom ceifeiro, e começar a colher. E começar a colher aquilo que o Senhor está nos entregando. A todo momento, nessa época, Jesus ele usava as referências ali sobre agricultura, construção. Jesus usava referências como pescaria, carpintaria, pastoreio. E aqui não é diferente. O que Jesus está querendo dizer nesse versículo sobre um colhe e o outro planta? Jesus está dizendo que o que acontecia naquela época, como a plantação ela demorava um tempo, então o dono de uma terra, o dono de um lugar ali, de um lote que fazia uma plantação, ele contratava uma galera para fazer a plantação. Contratava essa galera para fazer a plantação. Meses depois, contratava outra galera para vir colhendo. Por isso que Jesus fala: um planta, outro colhe. E o tempo daqueles homens agora era o tempo de colheita.
Vamos supor que nós fomos contratados aqui para fazer uma plantação em algum lugar. E sabe o que é interessante? Quem é contratado para fazer essa plantação, as pessoas que vão plantar, elas não têm certeza que vão colher. Ou você tem certeza que vai colher alguma coisa? Se você fosse agora um agricultor, você fosse ali contratado para plantar alguma coisa, você tem certeza que você vai ver aquele fruto? Você vai colher aquele fruto? Eu lembro de um vídeo que a Lívia me mostrou, de uma mulher que o pai dela plantou os pés de açaí num lugar, e ele plantou um monte de açaí, plantou e tal, e passou os anos, aquele cara morreu, e aí ela foi, e aqueles pés de açaí cresceram e começaram a dar os frutos. E aí ela falou uma coisa que é muito interessante, ela falou, poxa, meu pai, ele fez todo o trabalho duro, ele plantou, a nossa função agora é colher. O pai dela não viu a colheita, o pai dela não viu o fruto do que ele plantou. Então, a pessoa que está plantando, talvez ela tenha um salário ali na hora, ela vai ganhar o salário dela ali na hora, porque ela foi contratada para plantar. Só que talvez ela não tenha o prazer de colher. Talvez ela não veja o fruto daquilo que ela plantou. Várias circunstâncias podem acontecer no tempo em que nós estamos plantando. Várias coisas, talvez uma doença, uma decepção, uma morte. Alguma coisa pode acontecer que talvez nós não veremos o fruto de algo que nós estamos plantando. Mas isso não quer dizer que o tempo que nós gastamos diante da presença de Deus, o que nós investimos na presença de Deus, será um investimento em vão. Tudo aquilo que nós damos para o Senhor, o que nós dedicamos, o tempo que nós dedicamos ao Senhor, não é em vão. E nós vamos entender isso. Lá em Gênesis capítulo 12, diz o seguinte, versículo 1, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Essa história é muito interessante porque Deus, ele chama Abraão, lá em Ur dos Caldeus, Deus chama Abraão, e ele fala para Abraão, Abraão, sai da onde você está morando, e vai para um lugar desconhecido, só sai da onde você está morando, e eu vou te mostrando o lugar para onde você deve ir. E Deus dá um propósito ali para a vida de Abraão. Qual que era a função de Abraão? A função de Abraão ali naquele momento era sair da sua terra, sair de perto dos seus parentes, que às vezes a gente precisa sair de perto dos nossos parentes, para uma terra que Deus vai nos mostrar. Abraão, ele não tinha que escolher o lugar mais legal, ele não tinha que escolher o lugar mais confortável. Abraão precisava sair da sua zona de conforto, precisava sair do seu lugar. A missão de Abraão não era nenhuma outra, abrir uma empresa, a missão de Abraão, não, saia da sua terra, que eu vou te mostrar um lugar. De lá, a promessa de Deus quando você sair, eu vou te abençoar, e a partir de você eu vou fazer uma grande nação, né? Só que tinha uma situação complicada, tinha na verdade duas situações complicadas para Abraão. Abraão era velho, já não podia mais ter filho, e Sara, sua esposa, era estéril, não tinha filho. Então, como que a gente pode fazer uma plantação, como que a gente pode obedecer a Deus em algo que Ele nos tem mandado, se as circunstâncias na nossa frente contribuem para que aquilo dê errado? Tem uma frase que eu gosto muito que é andar na fé. Quando nós andamos em fé, é como se nós estivéssemos dando um passo sem chão. É como se nós estivéssemos dando o primeiro passo em algo que nós não conseguimos ver. E talvez Deus tenha chamado alguém aqui para dar um passo em algo que não está vendo. Tomar uma atitude de fé, porque Abraão, ele sai da sua casa com a sua esposa e não sabe para onde que vai, velho, idoso, cheio de coisa ruim, catarata, um monte de coisa que velho tem,
E ele vai com a sua esposa Esther, e ele ainda fala assim, ó, vou fazer de você uma grande nação, impossível. Mas aí Abraão fala assim, não, eu vou. Se Deus está mandando eu ir, eu vou. Então ele obedeceu a Deus. E é interessante que o plano de Deus, ele foi concretizado. Por quê? Abraão, quando nós olhamos na Bíblia aqui, Abraão teve ao todo 8 filhos. 8 filhos, vamos combinar. O Luca aqui da igreja, ele tem 10 irmãos. Mas ainda assim não é uma grande nação. 10 irmãos, tranquilo. Agora, 8 não é uma grande nação. E o que aconteceu? Abraão não viu a grande nação. Cadê a grande nação que o Senhor me prometeu através de mim? Abraão não viu. Mas através de Abraão veio uma grande nação. Através da vida de Abraão, muitos chamaram Jesus como, muitos chamam a Deus como Pai Abraão. Tem até aquela música, né, do padre Marcelo Rossi, Pai Abraão tem muitos filhos, né? Pai Abraão tem muitos filhos. Por quê? Porque a partir de Abraão, uma grande nação, filhos e filhas, e filhos e filhas, e filhos e filhas e filhos, se proliferaram e cresceram. Mas Abraão só viu 8 dessa grande nação. 8 para uma grande nação não é nada. Mas ele plantou, ele obedeceu. Então o que nós entendemos que plantar diante de Deus é obedecer. Toda plantação que nós fizermos nessa terra, diante de Deus, vai prosperar. Tudo que Deus colocou na nossa mão para fazer, vai acontecer. Nenhum trabalho para o Senhor é em vão. Nada que nós fazemos, o tempo que nós investimos nessa casa, o tempo que nós investimos com nossos filhos falando da palavra de Deus, o tempo que nós investimos em jejum, em oração, buscando a presença de Deus, falando do amor de Deus para alguém que não suporta ouvir. Tudo isso que nós fazemos é uma plantação. E aqui em Coríntios, 1 Coríntios, verso 3, 6 e 7, diz assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. O crescimento não parte de nós. Quem vai dar o crescimento é o Senhor. A nossa função é plantar, é administrar, é cuidar daquilo que Deus nos deu. Nenhum trabalho que nós cumprimos diante do Senhor é em vão. E talvez você esteja pensando em muitas coisas na sua vida. Talvez seja uma palavra para nós realmente refletirmos, Senhor, o que eu tenho? O que o Senhor me deu? O que eu posso fazer com o Senhor me deu? E talvez aquilo que o Senhor nos deu é algo tão simples, é algo tão básico. Aquilo que o Senhor nos deu é algo que nós não precisamos procurar fazer curso, não, nada disso. Às vezes o Senhor nos deu uma família para cuidar. Às vezes o Senhor nos deu um filho. Às vezes o Senhor nos deu uma escola, amigos. O Senhor nos deu pequenas missões e talvez nas pequenas missões nós não temos acreditado no potencial daquela semente. Talvez nós não temos acreditado no potencial daquela pequena atitude. Mas aquela pequena atitude que nós plantamos agora, entregarmos para o Senhor essa pequena atitude, o Senhor ele vai dar o crescimento, o Senhor vai fazer prosperar aquilo. Então, entenda uma coisa, nada que nós temos feito na presença de Deus tem sido em vão. O Senhor, ele tem contemplado tudo que nós temos feito. E o Senhor, ele vai dar o crescimento e ele vai honrar essa pequena semente que nós estamos plantando. Hoje de manhã, eu estava ali na festa junina ali do meu sobrinho, e eu encontrei uma amiga nossa, e ela falou uma coisa e aquilo foi tão significativo para mim. Ela falou que a gente estava conversando e meu pai, ele já não é um cara que frequenta muito a igreja como ele frequentava antes quando a gente era criança. Meu pai era daquele cara que deixava a gente de castigo se faltava na escola dominical, todas essas coisas, né? Amarrava a gente na cadeira da igreja, várias coisas nesse sentido. Então meu pai, ele depois de um tempo, ele foi desanimando e acabou que ele não é um cara mais que frequenta tanto, tal. E aí eu conversando com essa amiga nossa,
E aí ela falou assim, eu sempre vejo o irmão Carlos, sempre não, né? Eu já ia mentir, ó. Sempre não. De vez em quando ele vai, eu vejo o irmão Carlos lá na igreja, lá e tal, e eu converso com ele. E eu sempre lembro da palavra que ele deu há 15 anos atrás, porque meu pai, ele pregava lá na igreja. E há 15 anos atrás, assim que eu me converti, ele fez uma ministração, ele deu uma palavra. E eu lembro muito bem, a palavra falava sobre não se preocupar, sobre não se abater, sobre continuar firme. E toda vez que eu tenho me sentido fraca, eu me lembro do irmão Carlos, eu me lembro da pregação dele, aquilo me alimenta, aquilo me fortalece. E cara, isso tocou tão forte no meu coração, porque hoje meu pai, ele não está tão ativo como ele era antes, mas aquilo que o Espírito falou através da vida dele há anos atrás, reverberou até os dias de hoje, ainda tem tocado o coração dessa pessoa. E eu comentei com ela, eu falei assim, poxa, que coisa interessante, às vezes nós falamos aqui, e às vezes parece que nós estamos falando para o vento, às vezes parece que nós estamos cantando para o vento, mas existe uma vida que está precisando de um abraço, existe uma vida que está precisando de uma palavra, existe alguém que está precisando ouvir uma boa nova, ouvir uma boa notícia. Eu quero ler com vocês aqui, para nós finalizarmos, e depois que nós terminarmos, eu peço que você ainda continue sentado no seu lugar. Está em Hebreus capítulo 12, o verso 1 diz assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta a nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O que nós entendemos aqui? Existe uma corrida, existe algo que pessoas antes de nós fizeram, e não sei se vocês já viram a corrida de bastão é uma corrida de revezamento. Um corre um período e aí ele está correndo um tempo e certo, no lugar exato ali do percurso, ele tem que passar um bastão para aquele outro atleta, e aquele outro atleta, ele pega o bastão e ele corre mais um tempo, e aí passa para outra pessoa, e agora nesse tempo o bastão está conosco. Para nós foi dado uma grande missão. O que nós vamos falar para os nossos familiares? O que nós vamos falar para os nossos amigos? O que nós temos feito com aquilo que Deus entregou na sua mão? Feche seus olhos nesse momento, Pai.